Eu engravidei 3 meses após uma perda gestacional, engravidei de gêmeos e um dos bebês não sobreviveu. E se você quer saber o que aconteceu, fica aqui até o final que eu vou te contar. Hoje eu estou grávida de 14 semanas, hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo, fazendo 14 semanas, já no 4º mês de gestação, e eu tive uma surpresa na ultrassom do morfológico de primeiro trimestre. Na primeira ultrassonografia, que é feita em torno de 7 semanas de gestação, fui fazer essa ultrassonografia, fui com meu noivo, e lá o médico, eu não sabia se ele era especialista em medicina fetal, e acredito que ele não era, porque ele fez várias ultrassonografias em outras pessoas que não eram gestantes, e aconteceu que ele quase não acha o saco gestacional e o embrião. Então, ele até falou lá para assistente, né, que não era uma transvaginal obstétrica. Aí eu olhei assim pra cara dele, como assim, doutor? Aí depois ele, peraí. Aí, achei. Foi o que ele disse. Achei, tá aqui, o saco gestacional com o embrião. É uma ultrassonografia obstétrica, falando pra assistente. E aí vimos lá o bebê e tudo, a imagem, infelizmente, a qualidade muito ruim, muito ruim. E vimos lá o coraçãozinho batendo, tudo perfeito. Inclusive o DDP, que é a data prevista para o parto, bateu perfeitamente com a DUM. Então, tudo bem. Consulta muito rápida, não foi muito boa não, a primeira. Mas só em ver nosso bebê, eu já fiquei muito feliz, né? Então, vamos lá. Próxima. E detalhe, vamos voltar aqui que tem um detalhe, que eu tinha visto como se fosse outro saquinho gestacional, uma parte escura. Você coloca aqui a imagem para vocês, uma partezinha escura, como se fosse um saquinho gestacional. Mas eu disse, será? Acho que não. Será que são gêmeos e o médico deixou passar? Mas como eu estava com a bexiga muito cheia, e eles nem se atentaram a isso, não pediram para esvaziar a bexiga antes do exame, o ChatGPT disse que era possível, mas que ali poderia ser mais pela bexiga cheia. Tudo bem. Passou. Essa foi a primeira ultrassonografia. Fui fazer a do primeiro trimestre. A morfológica do primeiro trimestre com translucência nucal. Médica maravilhosa. Já marquei para outra, né? Porque aquele ali foi muito ruim. Médica ótima. Você via que ela tinha entendimento sobre o assunto. Então acredito que ela era realmente de medicina fetal. Começou lá, atendimento super bom. Ela me pediu para esvaziar a bexiga e tal. Ok. Começamos. Logo de cara, teve uma surpresa nessa ultrassom. Ela começou por via transvaginal e ela viu que tinha 2 sacos gestacionais. Só que aí ela ficou lá analisando, não falou nada. E eu via no monitor que tinham 2. Um com o bebê e o outro sem bebê. Ela decidiu tirar e fazer na barriga. Quando ela foi fazer na barriga, ela confirmou. Olha, eu tô vendo outro saco gestacional aqui. Tá muito parecido com um saco gestacional. Pode ser alguma coisa da placenta, que ela meio que se dividiu. Da placenta não, desculpa, do saquinho gestacional do bebê, mas está parecendo muito com um saco gestacional. Não que dividiu, que ela explicou lá. No momento eu não tô sabendo falar aqui, mas enfim. Tá muito, muito característico e muito parecido com o segundo saco gestacional. Ela é muito compatível aqui com a gestação gemelar, que desenvolveu dos bebês. Muito compatível. Seria monodias, que você falou? É, uma placenta e 2 bolsas. Uma placenta e 2 bolsas. Aí seria idêntico? Idênticos, Então seriam univitelinos. Seria uma gestação monodi. Então eles seriam idênticos. Se for um menino, seriam 2 meninos. Se for uma menina, seriam 2 meninas idênticas. Nossa, eu fiquei muito feliz naquele momento em saber que eu engravidei de gêmeos. Porém, não tinha evoluído, é tanto que não estava mais lá. Não dava para ver na ultrassom. O outro bebezinho, tudo perfeitinho, formado, deu tudo excelente, deu nota 10 no exame. Então, assim, perfeita evolução. Porém, tive essa grande surpresa, saí do consultório muito feliz. Até então eu estava muito feliz porque Deus tinha me presenteado com gêmeos. Porém, eu infelizmente não tinha evoluído. Mas não tinha pensado ainda nessa possibilidade, né? Não nessa possibilidade. Mas eu não tinha ainda ficado triste por esse bebê não ter evoluído. Então, saímos de lá, foi logo cedo, fomos tomar café da manhã e eu feliz, fazendo, meu Deus, se fossem gêmeos idênticos, a gente ia fazer enxoval em dobro, fazendo, né? Aqueles comentários, e eu super feliz. Depois, aconteceu que foi cair em minha ficha de que eu não teria aqueles gêmeos. De que, infelizmente, um bebezinho não tinha evoluído. E aí eu não consegui nem ver esse bebê na primeira ultrassonografia, que provavelmente ele estava lá, mas não consegui nem ver. Então,
A doutora explicou que o próprio corpo já tinha absorvido o embriãozinho, quando geralmente tem alguma falha na evolução dele, ele não evolui mais, o próprio organismo absorve, ou até o gêmeo absorve, por isso que não estava mais lá. E isso se chama twin, Venice Twin. E em português é gêmeo desaparecido ou gêmeo, a síndrome do gêmeo evanescente. Fui pesquisar quando cheguei em casa, e realmente acontece de 15 a 35% das gestações gemelares. Logo no início, no primeiro trimestre, isso acontece. Isso pode acontecer, né? E comigo aconteceu isso. Foi mais uma surpresa que aconteceu comigo, eu fiquei muito feliz. E até hoje eu fico feliz e conto com o maior orgulho que eu engravidei de gêmeos, mas infelizmente, e Deus sabe o porquê de tudo, não evoluiu um dos bebês. Então, continuando, fiquei um pouco triste, meio que um luto, sabe? Não aquele luto extenso e tudo, mas eu vi tanto o cuidado de Deus comigo, que eu tive um pequeno luto por esse bebezinho, mas o cuidado de Deus comigo e com o meu noivo foi tão grande, que ele não deixou, até aquele médico, que quase que não via o primeiro bebê, acho que é coisa de Deus, não é coincidência, na minha visão, porque se ele tivesse visto os dois, coraçãozinho batendo tudo, eu ia ter ficado super feliz, tinha criado 1000 expectativas, comprado várias coisinhas, e assim, e ele provavelmente não iria evoluir, um deles, um dos gêmeos, e eu ia sofrer um luto bem maior, ia sofrer bem mais, de novo, né? Logo após a perda gestacional, que é recente, foi em dezembro, então eu sofreria bem mais. Então tudo tem o cuidado de Deus, e Ele sabe o porquê de todas as coisas, então essa é a minha visão. E eu não vou dizer que eu não sofri um pouco sim. Até hoje eu penso que estaria com 2 bebezinhos na minha barriga, 2 menininhos, e infelizmente não é o caso, mas graças a Deus estou feliz demais pelo meu bebê estar se desenvolvendo muito bem, até agora está tudo perfeito. E é isso, essa é a surpresa que eu tinha comentado com vocês, que tinha acontecido. Comentei nos meus stories lá no Instagram, se você não me segue lá, me siga por favor, para acompanhar o dia a dia. Eu tô tentando postar mais, tá gente, porque eu acabo esquecendo, mas tem lá, @a essência de mãe. Então, eu comentei nos stories e aí eu resolvi falar melhor, né, mais explicadinho aqui no vídeo. Então é isso. Tô esperando meu bebezinho aqui, tá tudo bem, graças a Deus. Sintomas ainda existem. E aí eu vou até gravar um vídeo pra vocês falando os sintomas, coisas que eu sinais, né, que eu tive antes de descobrir que tava grávida. Porque eu tive. E não tive na gestação de Heitor nem na gestação da perda de dezembro. Então, é isso. Se você gostou aqui e não sabia da existência dessa possibilidade do gêmeo evanescente, do gêmeo desaparecido, dá teu like aqui, se inscreve aqui no canal, que a partir de agora falarei muito, ajudarei você emocionalmente também. Falarei como eu estou levando emocionalmente essa gestação. E se gostar aqui do conteúdo, dá um like, se inscreve aqui no canal, deixa teu comentário, tua dúvida, qualquer coisa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.